Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada do programa Texto e Contexto, onde falaremos sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Serão 4 programas onde trataremos sobre algumas dessas profecias do livro do profeta Daniel. Então fique ligado, acompanhe os programas desse mês, os programas dessa série, tem muito conteúdo interessante a ser trabalhado. Antes de eu apresentar os meus convidados de hoje para esse nosso primeiro programa dessa nova série, queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais gente seja alcançada com o conteúdo do programa Texto e Contexto e seja abençoada também por meio daquilo que é ministrado no nosso programa. Bom, é isso. Nós temos a alegria de ter conosco aqui nesse primeiro programa os pastores Kennedy e Adailson. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Adailson. É uma alegria poder estar aqui, né? E nessa temporada aqui é muito interessante, né? O livro do profeta Daniel, as suas profecias, é sempre um assunto que é muito instigador, muito profundo e vai ser uma temporada maravilhosa. Graça e paz a todos também, aos pastores, que a gente tem um excelente estudo. O livro como o senhor falou, é empolgante, interessante, né? Então que a gente tem um excelente estudo. Amém. Bom, nesse período, especialmente esse período de pandemia, o interesse por assuntos de natureza escatológica, apocalíptica, acaba aumentando por parte das pessoas, né? Principalmente por viver esse contexto de pandemia. Nesse sentido, que a gente traz para estudo o livro do profeta Daniel. Você que conhece um pouco do livro do profeta sabe que ele, de fato, apresenta algumas visões de caráter apocalíptico, escatológico, e visões que provocam nas pessoas certa curiosidade para entender essas visões, entender do que se trata. Então, durante os programas desse mês, nós vamos dar uma olhada em algumas dessas visões. É óbvio que nós não vamos fazer uma exposição completa aqui de todo o livro do profeta Daniel, mas checar algumas dessas visões que o profeta apresenta, o que essas visões significaram, o que essas visões significam para a gente, né? Há nelas algo que ainda está para se cumprir e alcança a igreja, alcança o povo de Deus da nossa época. Então nós vamos dar uma olhada nessas visões para tentar chegar à resposta a estas perguntas. Nesse nosso primeiro programa sobre o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel e as visões que aparecem no seu livro, nós vamos falar sobre uma visão que aparece no capítulo 2. Uma visão que aparece no capítulo 2, que é a visão de uma estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Então, vamos dar uma olhada no que ele sonhou, na interpretação desse sonho e verificar o que essa profecia tem a nos dizer, o que essa profecia significa. Eu estou certo que será um tempo abençoado de conversa a respeito do livro, a respeito da palavra de Deus. E para a gente começar então, queria pedir uma ajuda para o pastor Kennedy. Antes mesmo da gente falar sobre o livro e sobre a profecia da estátua do Nabucodonosor em si, queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente a respeito do profeta Daniel. Acho que é importante dar esse contexto, né, para quem está nos assistindo. Quem foi o profeta Daniel? Quem foi esse personagem bíblico que tem esse livro que leva o seu nome? Sim, esse contexto é muito importante, né? Daniel, ele era judeu, nasce ali por volta do reinado do rei Josias, né? No fim do seu reinado. Ele fazia parte de uma família aristocrata, então ele fazia parte da nobreza de Israel naquele período. E o nome dele significa Deus é meu juiz, né? Todos os nomes, geralmente, eles tinham essa exaltação a Deus. E Daniel cresce e ele é ensinado nos princípios bíblicos, nos princípios de Deus ali
pelo seu povo, do seu povo, apesar de que o povo de Israel estava num momento difícil, mas nós temos ali uma reforma, né, do rei Josias, e enfim, ele é instruído, e fica aí a importância da educação cristã, né, para os filhos. Ele é instruído segundo a lei de Deus, dos princípios e dos valores de Deus. O rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico que estava surgindo nesse período, havia vencido ali a batalha contra o faraó Neco, e ele está assumindo o governo daquela região nesse período. Então ele começa a cobrar tributo daquela região de Canaã, do povo de Israel, e há ali um cerco em Jerusalém que dura 3 anos, no período já do rei Jeoaquim. O rei é levado cativo. Nessa primeira leva que a Babilônia, Nabucodonosor, faz do povo judeu para a Babilônia, que são três períodos, né? Nesse primeiro momento, ele leva o rei, a corte, os príncipes, os nobres, o pessoal que tinha uma mão de obra qualificada, e Daniel é levado. Então a gente pode dividir a vida de Daniel em 2 momentos, né? Um primeiro momento ali, ainda em Israel, no reino de Judá, na verdade, o reino do sul, em Jerusalém. E o segundo momento da sua vida é quando ele está lá na corte da própria Babilônia mesmo em si. E ali ele é um homem que a gente vai conhecer o caráter dele ali. Então o caráter de Daniel, ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, obediente e muito piedoso. Um homem de oração. Quando nós vemos o capítulo 9 de Daniel, a oração que ele faz ali, ela é uma oração maravilhosa, uma oração de confissão. Um homem que lia as Escrituras, porque ele vai citar, ele vai fazer uma referência ao livro do profeta Jeremias. Aliás, contemporâneo dele, né? Ali temos alguns profetas, o profeta Ezequiel também, que é levado nesse primeiro momento também, faz parte dessa leva, né? Então esses livros ali estão no mesmo período. E tem um caráter maravilhoso. Tem um pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que Daniel era um homem conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Né? Uhum. Ele tem essas frases que são... E é verdade. É uma das poucas pessoas onde nós vemos esse testemunho dele, né? O testemunho do céu a respeito do caráter do profeta Daniel. É um homem muito amado no céu. Um homem piedoso. Ele faz parte de 2 períodos importantes. Ele vê o fim, a queda do Império Babilônico e o surgimento do Império Persa. Daniel nunca mais volta para Judá, para sua terra, e morre lá na Babilônia, provavelmente com mais de 80 anos de idade, um homem que foi um instrumento da graça de Deus, e ele vai trazer essas profecias para trazer uma resposta de Deus ao povo de Deus que está no cativeiro, né, de que apesar de todas as coisas, Deus é soberano. Então esse é um panorama geral de quem é o profeta Daniel. Interessante é como o nome, né? O nome acompanha a história da vida dos personagens bíblicos, né? Ainda que para a gente o nome tem um significado diferente, né? Mas a gente observa que naquela época, que o nome dele ele vem de uma raiz que é din, que é juiz. E olha como ele consegue conectar o nome de Deus. Quando a gente vê na Bíblia esses nomes, né? Ezequiel, Daniel, essa parte final do nome é o Elohim, né? Uma parte, para dizer que Deus está associado à pessoa, que Deus faz parte daquela pessoa, né? E isso vai marcar, como o pastor falou, isso vai marcar a vida dele de um jeito que ele, de fato, porque a Bíblia diz isso, é amado no céu, né? Varão muito amado, varão muito amado. Então, de fato, era, né? E o nome dele, assim, trazer para o nome dele, no sufixo, assim, o nome de Deus é significativo, né? Sim. E acompanhou a vida dele mesmo. Com certeza. De fato, foi alguém justo, né? Íntegro, durante todo o período que passou ali servindo a Deus na
na Babilônia e Deus o abençoou grandemente. Sim, tem até eu esqueci de mencionar, que é exatamente logo no início da chegada, né? Passa por todo aquele processo ali na corte, juntamente com seus 3 amigos, e a gente vê a graça de Deus ali sobre a vida de Daniel, com sabedoria, né? Sabedoria, Deus o usando na interpretação de sonhos, e essa característica marcante de Daniel com relação à visão, à profecia, né? Ele recebe de Deus e tem esse aspecto também, Deus usando Daniel ali na corte, no meio daqueles magos todos. Isso, a ação de Deus sobre a vida dele é tão marcante que ele se torna o chefe desse pessoal, né? E o pastor Adeus falou uma coisa que me chamou a atenção também com relação ao nome, que o nome dele lá é mudado na Babilônia, mas esse novo nome não altera em nada a ação de Deus e o caráter de Daniel, né? É uma coisa interessante, tanto que a mudança de nome não influenciou mesmo, né? Que com uma idade tenra, né? A gente pode falar, alguns autores dão 20 anos para ele chegar como uma autoridade, né? Então, assim, 20 anos de idade, talvez a idade que alguns autores atribuem, com 20 anos você chegar a essa autoridade. Então, de fato, o que vai marcar a vida dele é essa conexão com Deus, né? Se você tira essa conexão dele com Deus, a história com certeza seria diferente, né? Então, assim, o que é que faz com que ele tenha chegue a esse grau, essa autoridade? A conexão com Deus, né? Isso aí. Mudam o nome, mas não mudam o coração dele. Ele continua sempre fiel a Deus durante todo o tempo, né? O senhor mencionou a questão da idade dele. Eu acho isso muito interessante, porque essa primeira leva de judeus que são levados para a Babilônia, nós estamos falando aí de 605 Por aí. antes de Cristo aproximadamente. Então, se ele chega aí por volta de 20 anos na Babilônia, o capítulo 1 de Daniel termina dizendo que ele serviu até o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Ciro já é persa. Ciro já é persa. Então, nós estamos falando ali do, sei lá, 538, 535 a.C. Então, assim, de quando ele chegou até esse momento aqui, 65 anos se passaram. Ele já não é mais aquele jovem. Ele já é um idoso, né? Com mais de 80 anos de idade e continua fiel a Deus e servindo na corte. A Babilônia caiu, trocou o império, mas o Daniel está lá. O caráter dele é percebido pelos 2 impérios. Sim. A preciosidade de Daniel como um homem de Deus é percebida por todos. Muda-se o império, mas ele continua lá, né? O Dario tem um apego a Daniel. Há uma percepção, há uma visão de fora de homens ímpios, perversos, governantes, mas que percebe nesse homem aquilo que os céus percebeu, né? É isso aí, muito interessante mesmo. Bom, então esse é Daniel. Esse é o Daniel presente na Escritura Sagrada. E, de fato, a vida dele é um exemplo e nos inspira também a sermos fiéis a Deus, mesmo vivendo numa sociedade corrupta. Mas vamos falar um pouco agora sobre o livro do profeta, até antes ainda de entrar diretamente na profecia que nós vamos examinar hoje. Eu queria que o pastor Adailson ajudasse um pouco para a gente, para falar um pouco sobre o livro do profeta Daniel. Algumas características desse livro escrito por ele, a data, enfim. Dá um panorama para a gente do livro do profeta. Então, o livro ele é empolgante, né? Porque quando você começa a ler ele, você acaba identificando a sua história com o livro. Por quê? Porque a gente está inserido dentro de um contexto escatológico de Deus, né? Então, por isso que ele é desafiador? Porque todo livro que tem essa característica escatológica, ele é apocalíptica, escatológica, ele é desafiador, né? E o livro de Daniel é interessante por quê? Porque ele se destaca de alguns livros da Bíblia. Em que sentido, né? Quando a gente pega o livro de Daniel, né, no original, e a gente vai fazer a leitura no original, a gente descobre que Daniel, capítulo 2,
dos versículos 4, a gente pode falar ali a segunda parte, né? Então você tem aqui, ó. Então os astrólogos responderam em aramaico. Então desse ponto aqui, desse capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, o último versículo do capítulo 7, que é o versículo 28, ele todo está escrito em aramaico, né? Que era a língua oficial do mundo daquela época, né? Eu sempre falo assim, era como o nosso inglês hoje, né? A língua das nações comunicarem, né? Então era o aramaico. O restante do livro, né, foi escrito em hebraico, que era a língua oficial dos israelitas. Mas essa parte aqui é interessante. Por quê? Porque ela tem alguma coisa para nos dizer, né? Por que a grande parte do livro está escrito em aramaico? A gente entende por causa do assunto do livro, né? O livro, ele não só vai tratar da nação de Israel. Sim, está tratando da nação de Israel. Mas a gente vai ver que ele envolve todas as nações. Ele tem um histórico aí na frente aí de nações. Então, por isso que isso é representativo também, né? Aqui já está dizendo para a gente que todos os reinos, todos os mundos são chamados a entender a história do livro de Daniel, né? Então, essa é uma das características. Uma outra que eu destaco é que a gente pode dividir o livro em duas partes, tá? Quando você chega do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel, você tem o que a gente poderia chamar de parte histórica da vida dele, né? É o personagem histórico acompanhado pelos 3 amigos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, contando a história. Esses capítulos narram a chegada dele, tá? E ali vários eventos, fora de ordem, é claro, né? Alguns, mas que os eventos históricos que aconteceram com eles, né? Então você tem ali do capítulo 1 ao capítulo 6. Quando você sai para a segunda parte do versículo, que são os outros 6 capítulos, você tem já uma parte mais que já é profética, que a gente pode falar, né? Onde Daniel tem ali as 4 profecias dele, né? Com relação ao mundo. Então a gente consegue ver uma parte histórica e uma parte mais que a gente poderia chamar de profética ou escatológica aí do livro, né? O tema que a gente poderia falar que o tema do livro, o tema central do livro é a soberania de Deus. Por quê? Porque ele vai narrar aqui os reinos, mas em todo o capítulo ele deixa, não só em todo o capítulo, nos sonhos e nas profecias, mas na história de cada personagem que a gente lê no livro de Daniel também, fica claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tá? Deus é o Senhor da história. Então a história, ela acontece no desenhar de Deus. É Deus que controla, é Deus que comanda. Os eventos que acontecerão, que estão acontecendo, são eventos que estão sob o controle, sob o domínio de Deus, que é o soberano de todas as coisas, né? Então, esse é um resumo que a gente poderia falar do livro, né? É claro que, para nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, não cabe aqui talvez a discussão se esse livro ele é do 6º século, se é de 539 ou se ele é do 2º século, não importa, né? Por quê? Porque as pessoas que não acreditam na historicidade de Daniel, elas não acreditam porque elas não acreditam nas profecias. Então, quando elas olham as profecias e falam, não, é impossível, esse cara não pôde, no 6º século, falar de coisas que aconteceu depois de Cristo, não dá, né? Mas como nós acreditamos que Deus é Deus e nós cremos nas profecias bíblicas, então a gente é tranquilo, né? Daniel é um personagem histórico, como o pastor falou, tá certo? E que os fatos coincidiram com o tempo histórico narrado pelo livro. Sim. Porque o Daniel, nas profecias dele, ele vai falar sobre vários eventos, inclusive reinos que surgiriam, que cairiam para frente, né? Para o futuro. Então, quem tem problema em acreditar em Deus, em sua palavra, pode ter certa dificuldade mesmo e, de repente, datar o livro posteriormente para dizer que ele escreveu, mas sim, tudo já havia acontecido, né? Mas o que não faz muito sentido, né? Porque Daniel traz aqui nas profecias dele detalhes de casamentos que não dariam certo.
É. de alianças políticas que não dariam certo. Bom, se eu estou escrevendo um livro depois que esse fato aconteceu, por que não botar o nome? Por que não contar essa história como foi? Então, não encaixa. Sim. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de crer que Deus, na sua soberania, no seu poder, como ele vai dizer aqui na profecia que nós vamos analisar hoje, ele quis revelar as coisas que vão acontecer. Isso. Então, revelou mesmo. Foi Daniel mesmo, lá no tempo em que ele viveu, que Deus realmente trouxe tudo isso, mostrando a sua soberania, sua onisciência, seu governo, né? Então, eu acho que é um fato. Quem não crê mesmo. É isso aí. Enfim. Talvez uma questão que vale a mencionar também é o gênero do livro, né? Sim. Daniel faz parte da literatura apocalíptica. Que é uma literatura que, principalmente durante esse período, né, entre o período chamado interbíblico, né, entre o Antigo e o Novo Testamento ali, esse vácuo, essa literatura, ela se multiplicou bastante, né? Tem muitos apocalípticos, né? E qual que é a característica principal do apocalíptico, né? Você que está acompanhando a gente, é uma literatura que é escrita por meio de símbolos e códigos. Então, você tem uma profecia falando de uma coisa futura, a profecia geralmente você tem eventos concretos sendo narrados. Então, Jesus, por exemplo, no sermão profético, ele vai falar sobre o futuro, ele fala, haverá guerra, rumores de guerra, nação se levantando contra a nação, vai ter fome, vai ter peste. Na literatura apocalíptica, essas mesmas coisas são apresentadas, mas é um cavalo de tal cor, é uma besta, no Daniel que a gente vai analisar hoje, né, essa parte, tem uma estátua, é uma cabeça de não sei o quê, o quadril de um outro jeito. Materiais de minérios diferentes. É isso aí, é literatura. E tem um detalhe, pastor, que eu acho que é muito válido a gente colocar aqui, porque a gente vai lidar com profecia, é saber lidar com profecia. Para a gente não fazer a profecia dizer aquilo que a gente quer que ela diga. Então, é usar a lente certa, né? É fazer a leitura correta, é usar a lente de lá para cá. Não é pegar o texto, porque é profético, e para que ele forçar o texto para dar uma base daquilo que eu quero que o texto diga. E isso acontece muito em Apocalipse e aqui em Daniel, principalmente quando se trata de datas, de tempo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se usarmos a lente errada, vamos interpretar o texto errado para fazer o texto dizer aquilo que ele não está dizendo, né? Então isso é muito interessante, a gente vai ter que aí caminhar nessas profecias usando essa lente. Não precisa forçar o gênero do livro, né? Espremer, distorcer o gênero do livro, né? Para que o livro fale aquilo que ele não disse, né? Isso aí. Bom, mas vamos lá então. Vamos dar uma olhada então nessa profecia da estátua, né, do sonho de Nabucodonosor. No versículo 32 do capítulo 2, nós temos então a descrição desse sonho do Nabucodonosor. E o Nabucodonosor sonha com uma estátua. Essa estátua ela tem cabeça de ouro, peito e braços de prata e o ventre e o quadril de bronze. O que isso significa, pastor Kennedy? Comenta um pouco para a gente, comenta um pouco para aqueles que estão em casa. Qual o significado desses elementos presentes nessa estátua que o Nabucodonosor vê no seu sonho? Sim, só o contexto do sonho, né? O rei tem um sonho e aí ele levanta de manhã e diz, olha, eu sonhei, chama os magos, né? O pessoal que é dessa área. Ele diz que sonhou, teve um sonho e ele quer que conte para ele o sonho e dê a interpretação do sonho, né? Então a ideia aqui possivelmente é que não é que ele não sabia do sonho, mas ele queria a prova de que a interpretação seria correta. Seria correta. Né? Então, assim, se você pode interpretar, então conte o sonho também. E era um pedido inusitado, porque os magos lá do palácio vão dizer, olha, ninguém nunca pediu isso. Né? Então, Nabucodonosor era esperto. E aí, a Daniel vai orar a Deus, porque era considerado mago também, e o rei disse, se não me contar o sonho e da interpretação, vai morrer. Daniel ora ao Senhor,
o Senhor dá a Daniel o sonho e a interpretação do sonho, né? E é curioso que aí ele vai dizer, é a fala de Daniel, né? Daniel diz que Deus fez saber ao rei as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Aqui já está uma chave importante para a gente lidar com o texto profético de Daniel. Deus quer revelar, é a mesma ideia do Apocalipse, né? De tirar o véu, de Deus revelar as coisas que vão acontecer. Então, no sonho ele vê uma estátua, ela tem uma imagem terrível, esse é um aspecto curioso, ela tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze. A interpretação é dada. A cabeça de ouro é o próprio Império Babilônico, que já estava em ação, né? A Babilônia, ela tem um império aí de cerca de quase 100 anos, de 97 anos mais ou menos, né? 636 e 539. Nabucodonosor governa a maior parte desse tempo, 43 anos, cerca de 43 anos. E ele consolida a consolidação do Império Babilônico, então representa essa cabeça de ouro. E Daniel diz que depois desse império ele iria passar, viria um outro poder, um outro império que surgiria, e ele está falando do peito e braços de prata, que é uma referência ao Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa surge ali na planície iraniana, de um aglomerado de tribos, que eles se juntam e eles então vão tomando cada vez mais espaço. Há uma falha aqui de estratégia no governo babilônico, esqueci agora, Nabonido é um imperador, ele muda-se para a região da Arábia, alguma coisa assim, se não me falha a memória, e deixa o filho dele na capital, o Beltesazar, controlando ali, administrando, né? Mas o Beltesazar, ele não é um cara que é muito fã de Marduk. E os persas, eles surgem exatamente usando essa questão religiosa. Marduk era o principal deus babilônico, e o Beltesazar não dá muita bola para Marduk. Era o cara mais da farra mesmo. E Ciro, que é o imperador persa, ali havia uma combinação, né? Ciro e Dario, Medo-Persa, duas tribos que formam esse império. Ele faz promessas aos sacerdotes de Marduk, que eram babilônicos, e ali há toda não há uma invasão, uma guerra com muita violência na Babilônia, né? Nós vamos ver isso descrito lá mesmo no próprio livro de Daniel, mas, enfim, Ciro, ele consegue absorver a Babilônia, que é o Império persa, e nós temos esses dois reis. Um é o imperador que governa o Império Persa, e Dario, que é o governante Medo, que vai ficar ali na capital, né? Vai governar a capital, a Babilônia em si. É por isso que a gente vê esses dois, fazer essa distinção é interessante. Os dois estão no mesmo momento, sim, só que têm funções diferentes, né? E então a Pérsia, ela é esse império que é representado aqui na estátua pelo peito de prata e os braços de prata, e um terceiro império que vai surgir depois, que é o Império Grego, né, que vai de 330 a 63, quando Roma vai surgir. Então, a Pérsia tem aquela tentativa e até consegue entrar ali na Macedônia, na Grécia, né, destrói Atenas, mas os gregos, depois de 10 anos, eles conseguem reaver expulsar os persas da Grécia, e então surge ali um rei macedônio, Filipe II, que vai morrer, mas ele é pai de Alexandre. Alexandre, que realmente tem uma biografia de causar inveja a qualquer líder de país, de nação. Em apenas 10 anos, ele estabelece o seu domínio, o helenismo no mundo inteiro, vai até a Índia, ali na beira do rio Indo, né? Então, esse quadril de bronze da estátua representa exatamente o Império Grego. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. Cabeça de ouro representa a Babilônia, peitos e braços de prata representam o Império Medo-Persa, e o quadril de bronze que vai representar o Império Grego, que vai surgir aí. Deus, o que Daniel está dizendo Deus quis revelar ao rei o que vai acontecer. Uma coisa que eu acho interessante na leitura do texto é que os magos que são consultados primeiro,
eles falam assim, olha, não tem homem algum que consiga lhe dar resposta. E quando Daniel chega com a interpretação, o que eu acho interessante é que ele reproduz o mesmo que os astrônomos, astrólogos lá falaram. Daniel diz assim, no versículo 27, Daniel responde, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Então Daniel ele confirma, de fato, homem nenhum, tá certo. Você pode chamar toda a sua corte inteira aí. Então, o mesmo que os magos falaram para o rei, Daniel repete. Daniel já tinha a revelação aqui. Ele repete por quê? Para deixar claro que, de fato, Deus quis mostrar esse cenário futurista para o rei. Deus quis mostrar para ele como é que as coisas aconteceriam no futuro. Então, a parte de Deus se revelar, a parte de Deus revelar para o rei a vontade dele, né? Então, isso que é interessante. E Daniel, ele tem já a resposta de Deus, mas ele fala, mas não é a minha habilidade, não sou eu, né? É Deus que quer revelar. Sim. Por essas primeiras falas relacionadas à interpretação da estátua, então, já fica claro para a gente que trata-se, essas várias partes da estátua, trata-se de uma sucessão de impérios. Sim. Então Deus decidiu mostrar para os seus servos, mostrar para Daniel e para os seus servos a história, né? O desenrolar da história e os impérios que surgiriam e os impérios que cairiam. Então essa é uma chave para interpretar essa estátua que aparece. Para nós hoje lendo, como nós já estamos do lado de cada história, é mais tranquilo olhar, né? E você vai vendo tudo de fato se encaixando, né? Para aquele período, né? Para quem está escrevendo antes de tudo acontecer, de fato deve ter sido assim uma visão, né? Um sonho que chamou bastante atenção, né? Tem um fato aqui também que é digno de nota, não é apenas que Deus está revelando, mas o que vai acontecer é o que o próprio Deus estará causando. Isso. A ação aqui é de Deus, De Deus Deus, quem está levantando impérios, Deus está batendo impérios e está levantando impérios. Ele é soberano, né? Como o pastor Adailson disse, né? A questão do livro mostrar, o tema do livro, né? O Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas. E essa ideia da soberania fica muito destacada aqui no início do livro, exatamente para o próprio Nabucodonosor. É uma característica, ele vai reconhecer isso. É lógico, uma outra experiência, mas aqui a gente já tem uma raiz do reconhecimento de que esse Deus é o Deus que levanta reinos e abate reinos, né? É o soberano das nações, é o Senhor dos céus. É isso aí. Você até comentou do Alexandre o Grande, que o reinado dele foi de causar inveja para muita gente, porque em 10 anos ele conquista quase todo mundo, né? Acho que 13 anos ali até de quando ele assume até ele morrer, mas ele conquista quase todo mundo da época mesmo. E eu acho que essa verdade que a gente está comentando aqui agora, eu pelo menos consigo perceber muito Deus agindo por meio do império do Alexandre. Não dá a impressão de que parece que, mesmo ele sendo ímpio, depravado, mas assim, Deus usou muito ele, porque muitas das transformações que acontecem no reinado dele vão refletir lá na frente, quando Jesus Cristo vem. Sim. Se você pega essa ideia e você vê que o Antigo Testamento, em 280, não sei, é traduzido para o grego. E Paulo tem uma versão, os gentios vão ter uma versão que já tinha, antes de tudo, do grego, né? A facilidade de você transitar pelo mundo daquela época, porque se a gente pode falar de governo universal, talvez a Grécia seja o único que se enquadre bem, né? E você vê que aonde você ia, você tinha uma única língua que era comum a todos e que você poderia... Não tem como você não falar que não é uma ação de Deus, né? A contribuição do Império Grego, né, para que isso tudo acontecesse foi fundamental, né? Bom, mas continuando aqui a visão da estátua, né, do sonho do Nabucodonosor, o versículo 33 fala que as pernas da estátua eram pernas de ferro, e os pés em parte ferro e em parte
barro. Queria que o pastor Adailson comentasse um pouco para a gente sobre essa parte aqui dessa visão da estátua que o Nabucodonosor teve. Então, quando a gente chega lá no versículo 40, ele diz, ó, finalmente haverá um quarto reino forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então aqui está falando do quarto reino, que seria o reino de Roma, que aparece aí em 63 antes de Cristo e vai até 400 e pouco, né? 470 alguma coisa depois de Cristo. Então você tem a característica de Roma é esse poderio bélico, esse poderio militar, né? E ele esmiuça, porque desses metais todos que a gente viu aí para cima, o ferro é o mais forte, né? É o que tem condições e capacidade de amassar, de quebrar qualquer um deles. Então essa é a característica do quarto reino, que é o período de Roma, que a gente falou aqui, de 63 a 470, alguma coisa aí, fechado assim. Aí, continuando a leitura, ele diz assim, ó, como viste os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro, isso quer dizer que este será um reino dividido. Bom, um período desse reino, ele se enfraqueceria, que é a mistura do barro com o ferro, né? Então, ele seria, num determinado período, um reino também dividido, um reino também fragilizado, um reino também fraco. É o que a gente vê que aconteceu também com o Império Romano, né? A divisão aí do Império Romano. Então, no 40 ele diz, como viste os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro, isso quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro, né? Então, essa característica de Roma, né, que ela foi se fragilizando, ela se tornou fraca em um aspecto, né, Roma, e dividida. Então, essa é a característica desse último reino, dessa estátua, né? Ele é forte no início, tá, como ferro, ele se enfraquece porque se mistura com barro e ele se divide, é um reino dividido, né? E talvez a característica dessa divisão seja tanto as pernas como os dedos, né? Então é um reino que seria também dividido. Eu acho legal essa parte final aí da explicação, né? Porque você tem ali as pernas de ferro e aí você tem então esses pés de barro e ferro. E olhando para a história, a gente percebe que depois do Império Romano, parece que nós não tivemos mesmo nenhum outro império de escala... Uma hegemonia mundial, universal. Você não tem mais essa figura. Depois que o Império Romano se divide, né, tenta se reerguer, esboça alguma coisa, mas nós não encontramos mais isso na história. Existe muita tentativa, né? Uhum. E todas elas sem sucesso, né? Então, isso é importante, interessante, porque isso está reservado para um outro reino que virá aí na frente, né? Se você pegar depois de Roma, você vai ter nações, né? Que você vai ter a criação da Europa, em destaque você vai ter Inglaterra, você vai ter em destaque você vai ter algumas nações ali, mas de maneira hegemônica, como a gente viu nessa construção da estátua, não. Né? Nessa construção, tu é a cabeça de ouro, os ventres, é outro reino que vai vir, e o tórax é outro reino que vai vir, o ventre é outro reino que vai vir. E quando chega nessa parte, você não tem essa hegemonia mais. Nós não temos. É como o pastor falou, tentativas, a gente até, talvez mais por um lado ideológico, você até pode considerar algumas, mas sem sucesso. Até agora. O que fica claro também, de novo, a soberania de Deus sobre o governo dos homens. Sim. Não são os impérios que se levantam por si. Não é uma sacada de Alexandre, né? E não é uma estratégia bem elaborada dos romanos, né? Quando a gente até vai estudar a história de Roma, como é que aquele povo surge, né? Ali numa península, enfim, ninguém apostaria naquele pessoal.
mas é o próprio Deus soberano estabelecendo sua vontade, o seu tempo dentro disso tudo. Tanto é que nenhum outro governante, outro império, outro país, outra nação se sobrepôs como esses, porque Deus está no controle disso. Até hoje isso continua sendo uma verdade, né? Hoje nós temos grandes nações, né? Se a gente olha para a história do mundo hoje, você tem uma outra nação que desponta, né? Às vezes elas até ficam se rivalizando, Sim. mas são grandes nações. Você não tem essa hegemonia de um império mundial. Mas assim, olhando para o texto aqui, e até olhando para outras profecias bíblicas também, né, fazendo conexão até com o Apocalipse, a impressão que a gente tem é que no final da história, parece que esse reino aqui, ele ensaia surgir de novo, né? Esse reino dividido. Porque parece que o pé de barro com ferro ali é isso aí, essa tentativa do surgimento de um império mundial que vai caminhando e não surge mais. Mas parece que no final dos tempos a gente tem meio que um ensaio de um surgimento de um novo, ou de um último, né, reino, que seria o reinado do anticristo, né? E aí Daniel diz que a soberania desse reino não passará para outro, porque ele é o último, e aí já tem um outro reino que vem aí para acabar com esse último que surge aí. Mas eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente desse período do final da história, né? Esse último reino aí que parece ensaiar surgir, né? Esse último reino ligado aí ao anticristo, né? Eu consigo, sei lá, olhando aqui para Daniel, acho que não tem como não fazer a conexão que quando ele fala dos dedos, dos 10 dedos, né, do pé, com aqueles 10 reinos do Apocalipse. Enfim, fala um pouco para a gente sobre essa questão. Sim, uma coisa importante também a gente notar aqui, nas profecias de Daniel, são esse método profético. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa imagem dessa estátua, vai ficar cada vez mais claro nas outras profecias, né? Então aqui é o índice, é o panorama geral, né? Isso vai ficar cada vez mais evidenciado, esses reinos, esses reis, e principalmente aqui também começa esse apontamento desse outro reino, desse outro império, que é escatológico, né? Que Apocalipse vai falar muito sobre isso, que é o surgimento do reinado do anticristo. Também surgirá no tempo de Deus, dentro da vontade de Deus. Tudo passa pelo crivo e pela soberania do controle de Deus. Ele não surge a hora que quer, quando quer, da astúcia humana, não. É Deus que está no controle disso tudo. Então, Apocalipse vai falar sobre o aparecimento, o surgimento desse reino, desse império mundial, desse governo do anticristo, que aqui nós temos uma espécie de protótipo, já que Daniel vai começar a mostrar nesses reinos que se levantaram lá, né, em Roma ali, isso já é uma ideia do que vai acontecer no tempo escatológico, né? Então Apocalipse capítulo 13 fala também, ali de forma muito clara, que será um governo mundial, será um reino onde povos, tribos, línguas e nações estarão debaixo do seu domínio, do seu governo, desse governo anticristão, desse anticristo que surgirá na figura de um homem mesmo, será um homem, assim como foi Nabucodonosor, Alexandre, Ciro, será um homem, como foi o César, né? Esse anticristo será adorado, será servido, o falso profeta criará uma religião para a adoração dele, né? E será um líder político, terá influência mundial, né? E acontecerá no período da grande tribulação. Não será um período de séculos, a Bíblia diz que é um período curto, um espaço curto de tempo, né? E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera no mundo. E é curioso que quem está falando isso está falando no primeiro século.
Então nós temos aí pelo menos 2000 anos de história já desse espírito, né? Desse modo de operação do anticristo, dessa ideologia anticristã que será normalizada, governará o mundo, já acontece. Paulo diz que ele surgirá em um tempo de profunda apostasia da humanidade, lá em 2 Tessalonicenses 2:3. A humanidade estará em... A humanidade... E essa percepção que eu já começo a ter, pelo menos, é a ideia de que parece que a nossa sociedade meio que já está buscando uma certa potência mundial que dite para onde nós vamos. Parece que há uma vontade de um governo mundial por parte dos homens em si, né? Então, há isso. Então, ele aparecerá, o seu governo durará pouco tempo e será destruído de forma repentina, com o aparecimento, a parousia, né? O retorno iminente da volta de Jesus. Então, existirá. Uma coisa que a gente deve levar em conta é que o reino do anticristo é real. Existirá. Surgirá um homem, surgirá um governo, perseguirá a igreja, será o período ali da grande tribulação, a igreja estará aqui, que fique claro isso, né? A igreja será perseguida por ele, será martirizada e ele governará o mundo, com autoridade, com Deus na sua soberania, trazendo no tempo certo e controlando todas as coisas, mas é um reino que é real, ele surgirá. Você pode ver alguns ensaios, né? Não tem como a gente não ler o texto de Daniel e Apocalipse e não pensar em alguns ensaios que a gente vê. Você tem a ONU. O que é a ONU? Não é um ensaio? Você pode ver que você tem tratados como o Atlântico do Norte, você tem a Europa, que tem um parlamento só, uma moeda só. Então assim, você tem ensaios. Quando a gente olha para o que o texto diz e quando você vê toda essa... leva em consideração a explanação que o pastor fez, não tem como você deixar de olhar para o tempo que a gente está vivendo, para a nossa história atual, nós que somos as personagens históricas desse momento, e não levar em consideração isso que a gente vê, né? Isso são ensaios, são tentativas. O que seria uma ONU? Não é uma tentativa de uma organização mundial? Não é isso. Então, a gente vê, eu consigo ver que você tem ensaios, você tem Sim. pretensões, você tem... Daniel capítulo 2 fala dessa tentativa, né, das nações aí de fazer coligações e alianças, né, para esse último reino, até chegar a montanha que vai encher toda a terra, que a gente vai falar na sequência já. Então, e quando a gente olha lá para o livro do Apocalipse, você tem lá, por ocasião do surgimento do anticristo, no capítulo 17 de Apocalipse, a ideia de 10 reis que se coligam para poder dar poder para a besta, né? E para a besta aparecer e reinar por um pouco de tempo, né? Eu acho que essa pandemia mostrou para a gente que isso não é uma coisa tão difícil de acontecer. Porque às vezes a gente olha, as pessoas podem de repente estar em casa e pensando, mas como assim vai surgir o reino desse anticristo no final, vai ter um novo soberano mundial, né? Como é que os outros líderes do mundo vão aceitar isso? Isso, né? Porque você olha assim, parece que China, Estados Unidos é água e óleo, né? Uhum. Como é que Coreia do Norte, como é que esse pessoal vai ficar debaixo de um mesmo ditador, imperador, enfim, de um mesmo comandante mundial? Mas veja que essa pandemia fez o mundo todo falar de um tema só, por um período. Seguir regras, né, no mundo todo de um tema só. Esse Deus que controla a história e que é soberano, né, e que está fazendo todas as coisas concorrerem, né, para os propósitos dele, esse Deus, se ele quiser, isso vai acontecer, né? E como ele estabeleceu na sua palavra, né, as coisas vão se cumprir como ele estabeleceu na sua palavra, né? O surgimento desse homem da iniquidade, né, desse anticristo, ele será adorado no mundo inteiro porque haverá razões para isso. Fará coisas, a gente não sabe o que é, mas Apocalipse 13 diz que ele surge com o poder e o trono de Satanás. Esse mundo Satanás, ele não é soberano, mas ele opera de forma
como diz Efésios 2, né? Ele opera nesse mundo. Então, será um homem que será fascinante aos olhos desse mundo. Traz talvez respostas e soluções que a humanidade esteja procurando, né? E quem não quer? Por que não um governante que consiga resolver boa parte tem as respostas, né? Não tem como você dissociar o misticismo dessa ideia. Não tem. Que esse camarada ele tem poder místico. Não tem como você dissociar, né? Porque o texto da Bíblia deixa claro que ele vem com poder místico. E é o que vai encantar muitas pessoas, o fato de um ser humano, de um homem, ter esse poder místico. E outra coisa interessante é que, além esse poder que ele vem, esse poder todo, né, que ele vem, o mundo dá uma guinada para o misticismo. Se você prestar atenção, Sim. o mundo tem dado uma guinada para o misticismo. Então, não vai ser difícil, né, uma pessoa assim com essa característica ser aceita. Ao contrário daquilo que nos últimos séculos tem se imaginado, do mundo se tornar cético. Ele se torna cada vez mais místico. Né? Essa troca de religiões, de povos, essas conexões, né? Religiões orientais que estão no Ocidente, e ele se torna cada vez mais místico, e esse homem terá esse aspecto realmente. Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta muitas coisas sobre o futuro da humanidade. Mais os versículos 34 e 35, eles falam para a gente de uma pedra, pastora Dailson, uma pedra que se soltou e esmigalhou a estátua. E depois virou uma grande montanha que encheu toda a terra. Essa é a parte final aí do sonho do Nabucodonosor, né? A estátua que ele vê no seu sonho, essa estátua ela é esmigalhada, ela é destruída por essa pedra e por essa montanha que enche toda a terra. A que se refere essas imagens? Então, a própria leitura do texto, do sonho, a estátua, a imagem, nos leva para o escatom, para o final, para a escatologia, né? A cabeça, o tórax, o ventre, as pernas, o pé, né? Então você tem ali o fim, você tem uma linha, né? Você tem o fim. Então não tem como a gente não entender que os pés ali, nós estamos falando do final. E olha que interessante, quando a gente lê Daniel, o versículo 44, ele diz assim, ó, na época desses reis. Então nós estamos falando aqui de um reino dividido, né? Fragilizado e dividido, que essa época é pós-Roma, o que a gente está vendo aqui, né? O reino dividido. Então, quando ele fala que na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. É a interpretação da rocha, né? Que é cortada sem mão, da pedra que é cortada sem mão. Então, Deus ele deixou que o rei tivesse condições de ver um pouco o futuro. Deus descortinou, Deus mostrou para ele coisas que iriam acontecer. E o próprio Deus, ele já foi até o final, até o escatom, até o final da história. Que é quando? É quando, no período desses reis. Então, quando ele fala no período desses reis, é esse momento que nós estamos vivendo. Tá? O vácuo entre um reino universal, que de lá, de Roma, não apareceu mais ninguém. A gente tem ensaios, a gente tem ali, aqui, alguém tentando, se despontando, mas você não tem, você tem esse vácuo. No final, você tem essa tentativa deles se unirem, tá? Que é o reino do anticristo. E quando a gente faz a comparação com Apocalipse, capítulo 17, que é o mesmo tempo escatológico, né? O mesmo tempo final, Apocalipse 17, 3 diz assim, ó,
Então o anjo me levou no espírito para um deserto e vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes de blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá? 10 chifres. Chifres são reinos, né? E quando a gente vai lá para o 10 também, a gente tem, são também 7 reis, 5 já caíram ou ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. Então, o que a gente poderia fazer uma associação? Porque aqui é o final. Os pés, o pé é o final. E final é final. Então, se você tem Daniel e uma parte de Daniel e Apocalipse. Quando o pastor falou que esse reino ele surge por um período lá do anticristo e você tem a grande tribulação ali, é um período pequeno, mas que ele vai ter ali uma certa hegemonia, porque ele tem esse lado místico dele, né? Nessa hora a gente vê a pedra que é cortada, né? Que ela esmiuça toda a estátua da história. Então, como ela esmiuça, como ela é cortada, ela esmiuça os pés, então ela é cortada. Só que é interessante, por quê? Porque quando a gente fala de reino de Deus, a gente sabe que o reino de Deus, ele já está entre nós. Cristo já inaugurou o reino de Deus. A montanha já está, ela já está enchendo a terra já. Porque, já está tomando a terra. Porque o texto diz que essa pedra cresceu, que encheu a terra. Isso. E é isso que a gente vê, nessa pedra que é cortada, a implantação do reino de Deus nesse período aí da história, lá dos pés em parte barro, e esses reis que numa tentativa última, né, aqueles 10 chifres, numa tentativa última, tentam dar sua autoridade para o anticristo, para tentar formar esse último governo, e vem a pedra e esmiuça todos eles. Né? É sempre a tentativa humana de estabelecer um reino humano. Essa estátua ela tem essa ideia. Primeiro, por uma estátua, porque está ligada à questão da idolatria, da adoração. Né? Então você tem uma sequência de reinos que se levantam tentando estabelecer um reino humano independente de Deus. E que no fim já deixa claro que isso não funciona, isso não vai dar certo. A gente vê isso do Éden, né? do próprio Gênesis capítulo 3. A própria ideia de cidades construídas ali por Caim. Né? A tentativa de ser um povo, uma sociedade independente de Deus, à parte de Deus, governos independentes de Deus. A gente vai ver isso muito claro, Gênesis 10, Gênesis 11, ali a Torre de Babel. É por isso que Babilônia vai aparecer muito lá em Apocalipse. Né? Por que não aparece o Império Persa lá? Por que não é os persas ou os gregos, mas a Babilônia que aparece lá? Porque tem essa ideia de uma sociedade, um governo, um reino humano. E o texto de Daniel, quando diz que a pedra bate nos pés e esmiuça a estátua, a ponto de que a poeira, ela se torna poeira e é levada pelo vento. Desaparece. E o reino de Deus se estabelece para sempre. Né? É isso aí. Enquanto o pastor Adailson lia esse texto de Apocalipse 17, eu lembrei do versículo 14, né? Logo depois aí que esses 10 reis entregam poder para a besta, eles dizem assim, o versículo 14: combaterão contra o cordeiro que os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Graças a Deus, né? Graças a Deus que a pedra de fato esmiuça, né, toda essa estátua. Mas é isso, estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, em que falamos sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. Iniciamos uma nova temporada estudando as profecias de Daniel e hoje tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, esse sonho que o rei teve. Caminhando para o final do nosso programa, então, eu quero pedir para o pastor Kennedy para que ele apresente um desafio final a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e que, na sequência, o pastor Adailson fizesse uma oração para a gente concluir o nosso programa de hoje. Amém.
eu quero deixar 3 desafios para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Primeiro desafio, seja como Daniel, íntegro, reto, fiel, temente a Deus e cuide da sua vida piedosa. Daniel era um homem de oração e mesmo diante da face da possibilidade da morte, permaneceu um homem piedoso. Então, a própria vida do profeta Daniel tem que servir para nós de inspiração, né? De que não importa onde você esteja, você está ali como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. Isso precisa ficar claro, né? O segundo desafio é: não se deixe levar pela Babilônia e pelo seu poder. Daniel lá não se deixou encantar pelo império, não se deixou levar, ainda que o nome dele foi alterado, isso não mudou quem Daniel era. E nós vivemos dias onde nós estamos sendo assediados a isso. Então, nós precisamos tomar cuidado. Qualquer tipo de idolatria política é pecado. É pecado. Então, meu segundo desafio é para que nós venhamos aqui, à luz do livro do profeta Daniel, sermos sóbrios com relação ao tempo em que nós estamos vivendo. Façamos uma leitura correta desse tempo. E o terceiro desafio que eu quero deixar a pergunta é a seguinte: diante de todos os reinos que se levantam, existe um que permanecerá para sempre. A pergunta é: você faz parte desse reino? Você já creu em Jesus? Você já nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus? Porque se não faz parte desse reino que durará para sempre, você está no reino que virará pó. Então, isso é um ponto importante que eu gostaria que nós aplicássemos e o desafio que eu quero deixar para você que está nos assistindo, meu querido irmão e irmã. Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor amado, pelo estudo, ó Deus, do capítulo 2 de Daniel. E a nossa oração, Deus, é que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor. Ilumine, Senhor amado, as nossas mentes para que a gente entenda, compreenda, ó Deus bendito, a Tua vontade, Senhor, o Teu plano, Pai. Que à luz, Senhor amado, do texto de Daniel, as nossas vidas possam ser pautadas, ó Deus bendito. Que as nossas vidas sejam pautadas, Senhor amado, pela Tua soberania. Tu és o Deus soberano, Tu és quem governa a história, as rédeas dos acontecimentos estão em Tuas mãos, Pai. Que a gente, ó Deus, se agarre, ó Deus, nessa verdade. Então, Deus, eu oro em nome de Cristo Jesus, Senhor amado, que à luz do texto de Daniel, as nossas vidas sejam conduzidas, ó Deus eterno, por um Deus soberano, o Senhor da história. Amém. 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 É isso, meus irmãos. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Nós vamos falar sobre a profecia presente no capítulo 7 do livro de Daniel, a visão dos 4 animais que Daniel tem. Então espero você para participar desse programa e conversarmos um pouco sobre essa profecia. Semana passada nós fizemos um desafio aqui para algumas pessoas tirarem uma foto assistindo o programa Texto e Contexto, e algumas pessoas enviaram para a gente essas fotos assistindo o programa Texto e Contexto. Algumas delas vão aparecer para vocês aí. Nós louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que têm acompanhado o programa Texto e Contexto a cada semana. Que Deus continue, de fato, abençoando a todos os irmãos e irmãs que têm participado com a gente e têm acompanhado todo esse conteúdo que é gerado no canal Promessistas Brasil. Deus abençoe a você, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus permitir.